Abra sua Bíblia, eu penso que há algo que vai acontecer aqui ainda antes de falar sobre aquilo que ele gostaria que falássemos. Salmo 42. Salmo 42. Deus me deu esses versículos agora há pouco, eu me lembrei deles. Versículo 1. Olha que coisa linda. Como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Como a corça suspira pelas águas, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Salmo 107, versículo 9. Salmo 107, 9. Salmo 107, 9. Está escrito: porque ele sacia o sedento e satisfaz plenamente o faminto. Eu vou repetir: porque ele sacia o sedento. Tem alguém com sede aí? E satisfaz plenamente o faminto. Mateus 5, versículo 6. Mateus 5, 6. Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 6. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Salmo 24. Deixa ele falar, né? Então, vamos lá. Salmo 24. Vamos lá? Já deve até estar indo na tela, né? Deixa certificar. Salmo 24. Verso de número 3. Quem poderá subir ao monte do Senhor? Quem poderá entrar no seu santo lugar? Aquele que tem mãos limpas e o coração puro, que não recorre aos ídolos, nem jura por deuses falsos. Esse é um tempo em que a carne está sendo exposta por aqueles que ainda não conhecem o amor de Jesus Cristo e o poder do seu Espírito. Deus está nos chamando para um tempo para mergulhar nas águas. Nós não marcamos esses cultos em reação ao que está acontecendo na nossa nação, que é o carnaval. Nós entendemos que marcamos esse tempo porque nós precisamos, de fato, mergulhar e buscar a água que nós não temos como tirar. A mulher da beira do poço, quando Jesus falou para ela assim: olha, se você beber da água que eu te der, nunca mais você terá sede. E ela então assim, ela desejou as águas. Esse é um tempo, irmãos, para quem realmente está com fome de Deus, para quem está com fome de Jesus. Está acontecendo algo ao redor do mundo. O estado do Kentucky, na faculdade de Asbury, na cidade de Asbury, para melhor dizendo, está acontecendo um avivamento lá há mais de uma semana. E eu tive notícias hoje que está espalhando pelas faculdades americanas. Está espalhando para outros lugares. E não se engane, o que está acontecendo aqui é foco de um avivamento. É foco de um avivamento. E nós precisamos nos posicionar, abrir o nosso coração. Nós precisamos nos render a Jesus e deixar que Ele realmente venha. Deixar que Ele realmente libere o seu Espírito sobre nós. Eu quero que você feche os olhos mais um instante. Curva sua cabeça. Não temerei, pois em ti
tenho paz. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Tenho paz, tenho paz em Jesus. Tenho paz em Jesus. Temos paz em Ti, Senhor. A paz de Deus e paz com Deus. Por que nós temos paz com Deus? Porque o véu foi rasgado e agora o sangue de Jesus nos purificou de todo pecado. Por que temos paz? Porque Jesus é o príncipe da paz. Temos a paz de Deus, mas temos a paz com Deus. Por que paz com Deus? Porque agora não há mais uma intriga entre nós e Deus, porque Ele resolveu o problema que existia entre nós, que era o pecado. Ele removeu a acusação, encravando tudo na cruz. E porque Ele fez isso, então, nós temos paz com Deus. E porque nós temos paz com Deus, então, nós somos amados. Porque nós temos paz com Deus, nós somos ouvidos. Porque nós temos paz com Deus, Ele trabalha por nós e através de nós. Porque temos paz com Deus, então Ele veio para habitar em nós. Nós nos tornamos um lugar de paz, a morada de Deus na terra. Nós nos tornamos a porta do céu na terra. Você é o lugar onde o céu desce e aonde o céu toca a terra. Você é território exclusivo de Jesus. Você é propriedade dele. Ele comprou você para ser todo dele. Jesus o ama. Jesus o quer. Ele o deseja. Ele anseia por você. Ele anseia por você. Você pode abrir seus olhos e pega essa Bíblia na mão, porque a gente vai ler muitos textos hoje. Amém? Você que está no online, seja bem-vindo para esse tempo de busca desesperada. Uma das coisas que o Senhor falou comigo é: esse é um tempo de uma busca desesperada. E quem busca, encontra. Quem está disposto a encontrar? Salmo capítulo 51, verso 7. Vamos lá. Nós temos agora a Bíblia aqui também no telão. Eu vou acompanhando aqui, eu vou falando e vou lendo por aqui, você também. Está escrito assim: melhor, Pai, queremos beber da sua palavra. Queremos que a sua palavra hoje gere aquilo que o Senhor planejou para hoje. Ela é viva, ela é eficaz e ela é capaz de tocar o mais profundo do nosso ser. Então toca em nós hoje, Senhor. Purifica-me com o sopo e ficarei puro. Lava-me e mais branco do que a neve serei. Versículo 7 do Salmo 51. Ou melhor, acho que eu li errado, eu não li certo, né? Versículo 7, versículo 10 agora, por favor, irmão. Versículo 10. Salmo 51, 10. Cria em mim um coração puro, ó Deus,
e renova dentro de mim um espírito estável. Primeiro livro da carta aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 7. 1 Tessalonicenses 4. Rapaz, mas ele responde rápido demais, esse irmão, que bênção. Porque Deus não nos chamou para a impureza, mas, me ajude, para a santidade. Hebreus capítulo 13, versículo de número 4. Vamos lá? Se você quiser ir abrindo também a sua Bíblia, não tem problema. O casamento deve ser honrado por todos. O leito conjugal conservado, diga-me comigo, puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Segundo Timóteo capítulo 2, do 11 ao 14. Segundo Timóteo 2, do 11 ao 14. Porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Ela nos ensina a renunciar à impiedade e às paixões mundanas, e a viver de maneira sensata, justa e piedosa nessa era presente, enquanto aguardamos a bendita esperança, a gloriosa manifestação do nosso grande Deus e Salvador, Jesus Cristo. Quem está esperando por Ele? Quem está aguardando por Ele? Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda maldade. E olha o que ele está dizendo aqui: e purificar para si mesmo um povo particularmente seu, dedicado à prática de boas obras. Você pode dizer um amém? Filipenses capítulo 4, ou melhor, Filipenses 2, 14 e 16. Filipenses 2 primeiro, versículos 14, 15 e 16. Já estamos ali. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, me ajude aí, por favor. E tudo o que for o quê? Puro. Ou melhor, eu estou lendo errado, né? Desculpa. Eu lendo o 8. É o 14. Desculpem. Façam tudo sem queixas e nem discussões, para que venha a tornar-se puros e irrepreensíveis, filhos de Deus inculpáveis no meio de uma geração corrompida e depravada, na qual vocês brilham, presta atenção nisso, como estrelas no universo, retendo firmemente a palavra da vida. Assim, no dia de Cristo, eu me orgulharei de não ter corrido, nem me esforçado inutilmente. Agora então, Filipenses 4, 8. Filipenses 4, verso 8. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo o que for, me ajude, puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Você pode dizer amém? Hebreus 10, verso 22 e 23. Hebreus 10, verso 22 e 23. Sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena confiança de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada, e tendo os nossos corpos lavado com água pura, apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos, pois aquele que prometeu é fiel. Você pode dizer amém? Diga aleluia. Eu quero falar um pouco sobre pureza hoje com você. Olha para o seu irmão, fala assim, aperta o cinto aí na cadeira. Fala para ele, a rocha. Vamos compartilhar algumas coisas sobre esse tema.
Eu penso que as porções que nós acabamos de ler já está provocando algo no nosso coração. Eu disse para você que pureza é aonde começa. Cristo quer levantar um povo puro. O que é puro? É algo que não tem contaminação. Eu aprendi desde cedo com meu pai, que outrora era agropecuarista, que se você quisesse um bom rebanho, então você tinha que ter touros puros de sangue. Porque se você não tivesse touro puro, você ia ter um rebanho mestiço. Então os touros puros, ele imprimia qualidade no rebanho. Eu quero te fazer um exemplo incrível. Quem está com sede aí? Eu sou uma pessoa extremamente sedenta. Eu estou bebendo uma água com gás. A propósito, pode pôr mais aqui, por favor? Mas você vai começar a entender o que o Espírito quer falar conosco essa noite. Pode colocar, por favor. Amém. Érica acabou de abrir essa garrafa de água. Ela foi fabricada pela Coca-Cola, envasada pela Coca-Cola. Eu não sei qual é a fonte que eles estão usando, não me lembro agora específico. Mas uma água com bom pH, uma água potável, uma água considerada puro. Quem teria coragem aqui dos irmãos de beber um gole dessa água? Pode levantar a mão, não tem problema nenhum. Quem teria coragem de beber essa água? Amém. Mas se eu fosse ali no Barrinha e pegasse com um conta-gota, uma gota do esgoto, e pingasse uma gota do esgoto aqui, você teria coragem de beber essa água? Por quê? Mas não é água. Não mudou a água, mudou? Mudou. O que aconteceu com a água? Ela se tornou impura. A palavra puro no Novo Testamento é uma palavra grega que é chamada de hagneia. Hagneia. E a palavra puro significa sem mistura. Mas na Nova Aliança a palavra pureza significa sem pecado. Ou algo que foi separado. E quando nós falamos da palavra separado, nós lembramos de uma outra palavra que anda junto, que não tem como desvencilhar uma da outra, que é a palavra kadosh no hebraico. O que significa kadosh? Kadosh significa, diga, santo. Kadosh significa santo, e santo significa separado. Esse copo, pastora Érica comprou esse copo para ser usado exclusivamente para servir um pastor ministrando aqui, ou eu, o pastor Ronaldo, o pastor Gabriel, os pastores que vêm aqui convidados por nós. Então presta atenção, esse copo, ele foi por nós separado para um uso exclusivo. E qual o uso exclusivo desse copo? A gente não bebe café nesse copo, porque se beber café nesse copo, quando botar água aqui, a pessoa fala, mas você está com gosto de café, porque o café marca um copo. Quem em casa tem uma caneca de beber café? E você só bebe naquela caneca, aquela canecona boa de café. Podia ter um café aqui agora que a gente tomaria, né? Mas aquela caneca, o que você fez com ela? Muitos de nós, o homem ou a mulher, separa. Eu ganhei uma caneca da Anastácia, uma caneca incrível, cabe quase 1 litro de café. Ela foi lá na Europa um tempo desse e trouxe uma caneca para mim do Starbucks. Ó, chique, né? Então, quando eu estou com muita vontade de tomar café, eu tomo naquela caneca. Eu só tomo café nela. Então, eu separei aquela caneca para ser usada para mim tomar café. Assim como esse copo é separado para ser usado para alguém tomar água nele. Eu acho que você já está entendendo aonde eu quero chegar, não está? Pureza significa algo que não está impuro. Pureza significa que algo está
puro e pode ser usado. Olha para essa pessoa maravilhosa que está do seu lado hoje. Dá uma cotovelada amorosa nele, uma cotoveladinha amorosa assim. Fala assim: você já foi separado, irmão. Agora olha aqui para mim, separado para quê? Separado para ser usado por quem? Por quem? Me ajuda, por favor. Você foi separado para ser usado por quem? Por Deus. E pode ter uma gotinha de esgoto aí na sua vida, irmão? Pode ter um cheirinho de café? Pode. Não pode? Não, o café pode, não vai atrapalhar Deus te usar. Esse é um tempo que nós vivemos, irmão. Um tempo onde as trevas, Deus falou comigo no final do ano que esse é um ano de crescer em tudo. Por quê? Deus me deu a parábola do trigo e do joio. E Deus, aquela parábola é o Senhor como o agricultor plantou a sua lavoura, semeou uma boa semente, mas nasceu o trigo e logo depois nasceu o joio. Os anjos chegou e falou: mas o senhor não plantou uma boa semente? Ele disse sim. Mas por quê? De onde veio o trigo? Ele disse: o maligno plantou o trigo. Aí então os anjos disseram: quer que a gente arranque esse bicho daí agora? Ele disse assim: não, se arrancar ele agora, eu posso prejudicar o trigo. Deixe que eles cresçam juntos. Esse é um tempo, irmão, que Deus está muito interessado em definir o santo do profano, o impuro do puro. É um tempo que Deus não está precisando, sabe, que um dos seus filhos seja um holoprado ou uma holoprada. Ele está precisando que os seus filhos mostrem a pureza e a beleza da sua santidade. Quem está me entendendo aqui, diga amém. Essa terra está precisando de pessoas puras, porque pessoas puras, elas redimem a terra. Eu vou repetir: pessoas puras redimem a terra. Gênesis capítulo 18, só para constar aqui no que Deus está querendo nos ensinar essa noite. Abraão é visitado por 3 anjos que vêm trazer juízo sobre Sodoma e Gomorra. E aí Abraão serve eles, dá comida para ele, os anjos comem com ele, comem coalhada com ele, comem um cordeiro assado com ele. Então uma refeição normal. Já pensou anjo se alimentando com o homem na terra? Para essa passagem, para mim, ela é muito incrível. Mas aí o que acontece? Deus fala assim: olha, eu vou ocultar o que eu estou para fazer de Abraão. Porque ele sabia que se Abraão desconfiasse, Abraão iria interceder. E aí então, mas não teve como, porque Abraão percebeu o que os anjos viriam fazer. E aí Abraão então começa a interceder, porque a ordem de Deus para os anjos era: destrua Sodoma e Gomorra, porque a medida do pecado deles subiu até as minhas narinas. E aí então Abraão fala assim: Ló, o seu sobrinho, a sua esposa e as 2 filhas moravam em Sodoma. E Abraão está preocupado com o seu sobrinho. Ele fala assim: Senhor, mas você vai destruir, vamos dizer aqui, ele fala lá o justo, eu quero parafrasear, você vai destruir o puro com o impuro? Ele diz assim: se tiver 50 puros ou justos lá, você vai destruir a cidade? E ele diz assim: por amor aos 50 eu não destruirei. Aí Abraão pega e se enche de coragem. Ele diz: Senhor, me permita falar de novo. Se tiver 45, o senhor vai destruir a cidade? E ele diz: por amor aos 45 não. E Abraão continua. Abraão diz assim: mas se tiver 40, Senhor, o senhor vai destruir a cidade? Ele diz: se tiver 40 por amor deles, não. Então o que Deus está falando para ele, que então não tem 40 lá, mas se tivesse, ele não destruiria. Então ele diz: Senhor, eu já fui longe demais, mas me permita falar mais. Ele diz: se tiver 30 pessoas justas lá, você vai destruir a cidade? Ele diz: por amor aos 30 não. Ele continua: Senhor, mas se tiver 20 justos lá, você vai destruir a cidade? Ele: por amor aos 20 não. E Abraão foi se sentindo cada vez mais acuado. Ele diz: Senhor, e se tiver 10, o senhor vai destruir a cidade por causa deles? Ele diz: se tiver 10, eu não destruirei a cidade. Aonde eu quero chegar com isso?
que uma pessoa justa é uma pessoa que foi lavada pelo sangue de Jesus. E o único elemento que purifica uma pessoa é o sangue de Jesus. Porque você pode tomar banho, você toma banho todo dia. A propósito, todo mundo tomou banho hoje antes de vir para o culto? Amém. Olha para o irmão e fala: se você não tomar banho no próximo culto, eu não vou sentar perto de você não. Fala para ele. Por que você toma banho? Para tirar a impureza, é ou não é verdade? Mas o sabonete não pode lavar a imundícia, aquilo que contamina o homem. Porque o que contamina o homem não é a sujeira, o pó, uma gordura, uma graxa. O que contamina um homem é aquilo que entra para dentro do homem em forma de um pensamento. Isso se torna uma crença, isso desce para o coração, e isso começa a desenvolver agora hábitos na vida do homem. E Deus está dizendo para nós hoje que as pessoas puras têm poder de redimir uma cidade. Irmão, se tivesse 10 justos na cidade, porque Ló é considerado na Bíblia como um homem justo, apesar de tudo que a família dele viveu. A mulher dele era atrapalhada, mas Jó foi chamado de justo no livro de Judas, um homem justo. Mas só era ele, a esposa e 4 filhas. Não foi suficiente. Mas se tivesse mais de 10, Deus está precisando de pessoas puras, porque pessoas puras, elas podem redimir. Em outras palavras, eu vim dizer hoje que quando nós nos tornarmos verdadeiramente puros, nós nos tornamos como um sabonete que tira, como diz eu fui criado na roça, e a minha mãe dava banho na gente na bica d'água no final do dia. Sabe como que era o banho na bica d'água? Minha mãe, coitada, cozinhava para um monte de gente, meu pai mexendo, abrindo a fazenda, era uma loucura. E eu e minha irmã brincava o dia inteiro. E aí menino na roça, na terra, como é que um menino está no final do dia? Está uma maravilha, não é? A minha mãe, depois de ter feito praticamente a janta, vem tomar banho, punha a gente na bica, jogava, pegava uma jarra de água assim, a água já no final da tarde já estava bem fresca, e pá na cabeça dos 2 filhos, e ela dava uns tapas na bunda, pegava aquela bucha de vegetal, irmão. Uma hora era com sabonete, outra hora ela estava tão corrida que pegava o sabão de bola mesmo, o sabão de soda, no joelho. Menino macuquento. Então aquele sabão tirava a sujeira dos meninos macuquentos. Mas a sujeira que contamina a gente é diferente. A sujeira que contamina a gente, sabe, se chama imoralidade. Ranços, falta de perdão, amargura, julgamento, uma boca suja, uma mente podre. Isso torna um homem impuro. E aí a gente não tem o efeito de ser o shampoo ou o sabonete aqui na terra. Eu ouvi hoje, não sei se hoje ou outro dia desse, alguém dizendo: quando a voz da pureza cala, a voz da sujeira se levanta e cresce. A gente vive um tempo, irmão, que imperceptivelmente não, porque nós somos conscientes. A maioria de nós hoje estamos sendo contaminados pelos olhos e a gente acha que não tem nada de errado. John Bevere, um pastor americano, fez uma pesquisa no Brasil. E a pesquisa desse homem revelou que 92% dos homens não crentes do Brasil acessa pornografia todo mês. 65% dos crentes veem pornografia. 45% dos pastores brasileiros têm contato pelo menos uma vez por mês com pornografia. Aí você pode assim pensar que a pornografia não é só você assistir um filme pornô ou uma cena pornográfica. Muitos de nós estamos sendo contaminados e nos tornando sujos, porque você assiste uma série e não tem problema nenhum. Mas quando você está assistindo uma série, você tem que ter o controle na sua mão.
Porque você está assistindo uma série incrível, de repente aquela série vem com um ato sexual assim, pum, do nada. Ah não, não tem nada a ver. Tem tudo a ver. É por ali que a imoralidade começa a entrar na vida das pessoas. E Satanás está usando isso hoje para fazer com que tanto os crentes quanto os não crentes se tornem profanos, imorais, pornográficos. E aí, o que é que purifica uma pessoa da pornografia? Só o sangue de Jesus. 1 João capítulo 1, verso 7 fala: se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus me purifica de todo pecado. Se você viu, você precisa confessar. Se você viu, você precisa aplicar o sangue de Jesus sobre a sua vida. Deixa eu te contar um testemunho disso na minha própria vida. Alguns anos atrás, hoje meu sogro mora comigo aqui em aqui em Rio Verde há mais de 6 anos. Seu pai mora aqui há mais de 6 anos? 5 anos. Meu sogro e minha sogra moravam em Ribeirão Preto. E por conta das suas netas, ele então fez uma televisão, assinou um canal aberto, não, esse que você faz aí de Sky, Vivo. E ele fez para as meninas assistirem Nickelodeon, assistir os desenhos. As minhas meninas estavam crescendo, assistir alguns filminhos de adolescente. E aí o que acontece? Um dia à noite, ô glória, aqui quando chove, fica tenso. Nós fomos visitar o meu sogro. Dormia na sala de frente para a televisão. E aí, Érica dormiu, nós estávamos vendo um programa. E eu fui ver quais eram os canais que tinha na TV. E ele não prestou atenção e ficou aberto um canal adulto. E quando eu clico no canal, passando os canais, está lá então um ato sexual explícito. Imediatamente eu mudei o canal, acordei Érica e falei: bem, acho que o seu pai esqueceu de bloquear esse canal. Está me ouvindo aí? Está me ouvindo? Me dá retorno aí, irmão. Dá retorno aqui para mim. Aí eu falei para ela assim: bem, o seu pai, ele não deve ter prestado atenção, e ficou aberto um canal nudes aqui. E aí então falamos com ele, e ele então entrou em contato e bloqueou os canais abertos. Mas presta atenção, no outro dia, quando eu acordei de manhã e fui tomar o café, aquela imagem ficou na minha cabeça. Parecia que eu estava vendo o ato sexual ali na minha frente. Tomei o café, parecia que aquilo vinha e voltava, vinha e voltava. Eu tive que me separar um momento, dobrar os meus joelhos e orar, e aplicar o sangue de Jesus sobre os meus olhos, para que essa imagem pudesse ser afastada da minha mente. Você me entende, irmão? Então muitos de nós estão assistindo um programa nada a ver, mas quando você tem acesso, você vê uma imagem de uma pessoa nua, então isso é uma espécie de pornografia, entre aspas. Olhe para a pessoa perto de você e fala: Satanás. Fale para a pessoa perto de você e fala: Satanás. Fala: Satanás quer transformar você em uma pessoa impura. Esse exemplo aqui me chocou. Se uma ovelha rolar na lama com um porco, vai se sujar toda. Presta atenção. Se uma ovelha rolar na lama com um porco, ela vai se sujar toda. Mas só o porco
ficará satisfeito. Entendeu isso? Se uma ovelha rolar na lama com um porco, ela vai se sujar, mas só o porco ficará satisfeito. Você é uma ovelha, e uma ovelha de Jesus. E se você der lugar para a lama, para a imundícia, você vai ficar impuro e sujo. E o porco, que é Satanás, vai rir de você, porque ele quer sabotar a sua pureza. Porque afinal de contas, uma ovelha não foi criada para estar na lama. Uma ovelha foi criada para estar num pasto verdejante. Alguém pode falar um amém? Eu vim aqui essa noite para te dizer assim: você precisa ter atitude com o seu telefone. Você sabia que agora tem um aplicativo que você pode pôr no seu aparelho, e esse aplicativo bloqueia toda e qualquer sugestão pornográfica no seu telefone ou no seu computador? Você tem que ter atitude com a sua rede social. Eu comecei a fazer um arrastão na minha rede social há mais de um ano. Porque, irmão, de repente você abre lá o Instagram ou o Facebook, aí me aparece lá um amigo não sei das quantas, ou um negócio não sei das quantas lá, com uns beiços desse tamanho, com a bunda tudo de fora. Aí você rola, não tem nada a ver. Amanhã você entra de novo, tá lá a miséria de novo lá, a tribulação de novo lá para você ver. Estou falando com os homens aqui. Mas outro dia, irmão, eu fiquei assim um pouco indignado. O irmão bota uma foto dele de short de banho, shortinho de banho, mostrando tudo no shortinho de banho. Cara, isso aí não está bom não. Não está legal isso aí não. Não, pastor, o que é isso? Não tem nada a ver. Tem a ver sim, rapaz. Porque você mostrando tudo desse aí, uma menina olha para você e vai pensar o que de você? Nossa, que irmão santo, cheio do Espírito Santo. Não é? É isso que vai pensar? Não é nada. O Satanás sopra na cabeça de uma mulher ou do homem, falando: nossa, está vendo o corpo dele? Olha bem direito, volta lá, dá um aumento na tela. Você está me entendendo? Bom, você tem que vigiar, porque você não pode fazer as pessoas tropeçarem. Tem uma coisa que está crescendo e precisa de cair. No nosso meio, tem um punhado de crente colocando short, foto de biquíni. Estou com vontade de falar uma coisa, mas não vou falar não. O Espírito Santo me ajuda. E eu tenho visto assim, começa assim, tira uma foto bonita de roupa, posta no Instagram. Outro dia tira outra foto bonita e posta. Bota uma foto de saia, moderada. Ai, ó, vê o meu novo look. Na outra semana, a saia tem um racho que começou a subir. A outra semana, o racho já está na virilha. Na outra semana, bota de biquíni e aí vai. Você nunca vai ver uma foto da minha mulher de biquíni no Instagram, a menos que a gente estiver na praia. Mas tem uns maridos banana que eles deixam as mulheres ficar botando foto de biquíni. Outro dia, eu estou na rua, parei no sinal, um casal de moto do meu lado. As pernas da mulher com short. Aí, ô irmão! Tentou se cobrir, mas não tinha jeito mais. Sabe o que sintomas são esses, irmão? São sintomas de impureza. Nós fomos chamados para andar separado. Eu não estou dizendo que você tem que botar uma saia, meu irmão, para pegar na sua canela. Eu não estou dizendo, irmão, que você não pode botar um short. Eu escutei o pastor Lucinho falando uma coisa engraçada. Tem uns manos, uns brother,
que eles começam a ir para a academia e ficar forte, não é? Tem gente rindo por aí. Aí ele falou assim: cara, pode estar caindo neve, que os caras só andam de camisetinha para mostrar o tronco. O que é isso, irmão? O espírito grego que está movendo sobre a face da igreja, porque o espírito grego é aquele que quer salientar o corpo. Nós não fomos chamados para mostrar o corpo, nós fomos chamados para mostrar Jesus através do corpo. Eu não estou dizendo que você não pode ir para a academia e ficar bombado, você deve. Mas fica bombado para a sua. Amém? Porque senão você vai passar aí assim de bracinho forte ou de coxinha forte perto de alguém que vai botar os olhos em você e vai gerar um encantamento em você. E você pode perder a sua pureza por causa disso. Irmão, você não tem ideia o que é um encantamento. O encantamento da imoralidade é uma coisa maligna e terrível. E quando você percebe, isso já veio sobre a sua vida. Quem está me entendendo essa noite, diga amém. Então diga para o irmão, fala: cuidado, irmão, vigia. Fala para ele de novo: cuidado, vigia. Fique de pé. Há 18 anos atrás, Deus me deu uma música. E essa música diz assim, ó: purifica meu coração, limpa as minhas mãos, alveja minhas vestes, meus olhos desejam te ver, eu quero comparecer diante do Senhor, não para ser julgado como um ímpio, mas para ser chamado de filho de Deus. Só os de mãos limpas e coração puro verão o Senhor. O mover que o Senhor quer liberar sobre a face da terra, e está liberando na face da terra, é um mover de pureza, é um mover de santidade. Você quer ver Deus movendo poderosamente? Cuida de você. Ninguém melhor que você sabe o que acontece com você. Ninguém aqui faz uma coisa assim enganada. Ah, não fiz sem saber. Tudo que nós fazemos, nós sabemos o que estamos fazendo, porque o Espírito de Deus se move na nossa vida. E Ele nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Seja bem-vindo para um tempo de pureza, um tempo de santidade. E eu penso que todos nós precisamos ser purificados. Como está escrito no Salmo 51, verso 10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Purifica-me com o ensopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve eu me tornarei. A gente vive um tempo muito estranho, que pais precisam conversar com seus filhos a respeito de sexo. E pode ser, papai, que você vai conversar com seu filho de 10 anos, de 12 anos, e pode ser que ele vá te ensinar sobre sexo já, porque as coisas estão muito descontroladas. E por que estão assim? Porque nós, como pais, não estamos nos posicionando para ensinar nossos filhos. Pais precisam falar com seus filhos desde pequeno sobre imoralidade.
Quem conhece o pastor Lucinho Barreto? O pastor Lucinho Barreto, adolescente, dentro da igreja, acho que 9 anos, 10 anos de idade. A mãe dele era assim uma mãe que não deixava ele ir para qualquer lugar. Um dia, o filho do co-pastor da igreja chamou ele para ir dormir na casa dele. Aí a mãe, não, o filho do co-pastor pode ir, foi. Então ele foi dormir com o seu colega em casa. Ele conta isso, um testemunho dele. Ele disse que então os dois entraram para o quarto e fecharam a porta do quarto, então vamos dormir. O amigo tirou uma mochila debaixo da cama, e naquele tempo ainda, né, Lucinho é da minha idade. Ele é convertido há muito mais tempo que eu. Então, mais uns 30 anos atrás. Então, aquele garoto amigo tirou uma revista, ainda não com fotos, mas a pornografia naquele tempo você tinha que comprar na banca de revista. E naquele tempo vinham algumas em formas de desenho. E ele conta esse testemunho, depois você pode até entrar na internet para ver. Ele diz assim, que aquilo foi a introdução dele no mundo da pornografia. Ele se perde da sua adolescência para a sua juventude, e o testemunho dele é muito rico. E tudo começou por conta de uma revista adulta. Ele diz que ele foi introduzido ali. Então, cuidado com o que você está vendo. Cuidado com o que você está achando que está normal. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. Você precisa se preservar. Você precisa se guardar para Ele. Porque afinal de contas, Ele quer usar um vaso puro. Santidade significa ser puro no uso. Quem aqui quer ser um instrumento nas mãos do Senhor? Para Ele disser para você assim, vai, ore por essa pessoa porque eu quero curar ela, e você vai. Você precisa ser uma pessoa que está em constante pureza. Todo dia você tem que fazer um exame. Todo dia você tem que fazer uma descontaminação. Senhor, será que há algum caminho mau em mim hoje? Jó diz assim, fiz uma aliança com os meus olhos, para não colocar os meus olhos em uma garota, em outras palavras. Eu falei muito sobre pornografia e imoralidade hoje, porque isso tem sido o maior mal que nós temos vivido. Me permita contar um testemunho, eu estava me esquecendo desse testemunho. Um jovem casal, casaram. Ouvi isso do pastor Pedro lá em Brasília. A gente numa mesa conversando e falando, pastores conversam sobre muitos assuntos. E ele contando não é nem testemunho, um testemunho. Aquele casal na igreja, cresceram na igreja e se casaram. Só que ele era um desses 65 que estava envolvido na pornografia. Casou. E casamento não resolve problema de pornografia e nem problema sexual. Se a pessoa tem um problema nesse nível antes do casamento, ela carrega isso para o casamento. Sexo não resolve problema de pornografia. O que resolve problema de pornografia é o sangue de Jesus. Aí vai escutando. Esse cara traz a pornografia para dentro de casa. E ele expõe a mulher à pornografia dentro de casa. E pornografia, o que é pornografia? Prazer na frente da tela. Agora, uma menina que não conhecia nada disso. E aí então, por conta desse episódio triste, essa jovem senhora, essa jovem mulher, ela se perverteu sexualmente. Se perverteu. E então, ela desenvolveu um apetite sexual descontrolado, a tal ponto que o marido não mais satisfazia ela. O que passava na cabeça dela é que ela precisava de ter relacionamento agora com 2, com 3 e com 4 homens. Foi tão violento que eles vieram para um atendimento pastoral.
E ela então expôs tudo. Ela diz: pastor, foi ele que me introduziu. E agora mesmo, ela olha para você ver o nível. Ela falou assim: agora mesmo, se eu pudesse, eu fazia sexo com vocês dois aqui no gabinete. Tamanha perversão que entrou naquela pessoa. Então isso é muito sério. Nós precisamos vigiar. Nós precisamos nos guardar. Satanás não respeita patente nenhuma. Ele sempre vem checar se a casa está ocupada. Esse é um tempo que Deus quer que os seus filhos se posicionem com relação àquilo que é imoral, aquilo que é profano. Alguém pode falar um amém? Eu quero te convidar para um tempo de quebrantamento essa noite. Nós passamos um pouquinho do horário, mas mais 5 minutos não vai atrapalhar o fluxo, não. Se você tiver condições, eu quero te convidar para se ajoelhar hoje diante de Deus. Caso você não possa fazer isso, não tem problema. Mas se você pode se ajoelhar, eu quero que você faça isso. Eu quero que você curva a sua cabeça, feche seus olhos. Eu quero que você fale com Deus a respeito do que você ouviu aqui hoje. Fala assim: Senhor, tem algum caminho mau? Há algo em mim que precisa do sangue do Cordeiro? Então, comece a falar com Deus enquanto nossos meninos vão adorar o Senhor aqui mais um pouco. Disseste-nos, vem me buscar, te buscaremos de coração. Ensina-nos o teu querer e obras maiores vamos fazer. Nos unimos com fome e sede, beberemos de tua glória e graça. A ti clamamos, enche este lugar, enche este lugar. Nosso querer é desejar, é tua beleza contemplar. Não cessaremos de te buscar e tua glória encontrar. Nos unimos com fome e sede, beberemos de tua glória e graça. A ti clamamos, enche este lugar, enche este lugar. Te esperamos, vem, revela a tua glória aqui. Te esperamos. Te esperamos, vem, revela
esperamos, te esperamos, te esperamos, te esperamos. Eu quero que você fique de pé. Se levante. Se Deus falou algo com você, obedeça. Eu gostaria de fazer uma oração. Eu gostaria de encorajar você a repetir essa oração comigo. 1 João capítulo 1. Eu vou ler esse versículo. 1 João capítulo 1, versos 7 e 9. Se porém andarmos na luz como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de seu Filho nos purifica de todo o pecado. Se confessar os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Coloque a mão no seu coração agora e diga assim: querido Jesus, eu confesso que eu preciso de pureza. Lava-me agora, da minha cabeça à planta dos meus pés. Purifica meus olhos. Purifica aquilo que eu estou ouvindo. Purifica aquilo que está saindo da minha boca. Purifica minhas mãos. Purifica meu coração. Purifica meus pensamentos. Eu quero me tornar em um vaso pronto para ser usado. Eu confesso e creio no poder do seu sangue. Então eu quero ser remido. Diga: eu quero ser lavado e purificado pelo sangue de Jesus. Levanta a sua mão direita para o céu e diga assim: eu confesso que o sangue de Jesus me purifica de toda impureza, de toda contaminação maligna, profana, imoral, perversa, e me dá um coração quebrantado e contrito para entender e conhecer os caminhos do Senhor. Diga: querido Jesus, obrigado pelo seu sacrifício, pela sua obra redentora, em nome de Jesus. Aleluia, 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 aleluia.